Hoje vou falar sobre o motivo de eu comer 4 ovos por dia e por que você deveria fazer o mesmo. Você deve estar se perguntando por que me considero um especialista em ovos. Essa é uma pergunta excelente. Desculpe, eu precisava fazer essa piada. Mas, principalmente, é porque venho comendo muitos ovos há muitos anos. Isso me faz um especialista. Existem informações realmente interessantes sobre ovos e por que você deve comer mais deles. O primeiro ponto que quero abordar é que você não pode realmente avaliar a qualidade de um ovo pela cor da gema, pelo menos recentemente, pois atualmente usam coloração sintética para que as galinhas produzam gemas da cor exata que o agricultor deseja. Existem, na verdade, 15 tonalidades diferentes entre amarelo e laranja que podem ser escolhidas para determinar a cor da gema do ovo. Portanto, infelizmente, a cor da gema hoje em dia não revela o valor nutricional da gema, e também utilizam diferentes corantes na própria carne do frango. É possível transformar carne de frango de cor branca pálida em amarela ou bege. Aparentemente, os consumidores exigem uma certa cor na carne de frango e nas gemas dos ovos. Mas se não forem usados esses corantes e você observar a cor real da gema, poderá identificar a quantidade de carotenoides presentes nesse ovo. Não é possível determinar a nutrição pela cor da casca, pois elas vêm em diferentes cores, o que não fornece muitos dados. A nutrição de um ovo e de uma galinha é determinada pela forma como são criados e o que são alimentados. Infelizmente, hoje em dia, as galinhas não têm absolutamente nenhum sabor. O peito de frango é insosso, tanto que precisam adicionar sabor. Não estou brincando. Na próxima vez que for ao mercado, olhe o rótulo do peito de frango e você vai notar que contém saborizantes naturais ou até artificiais, pois estão tentando fazer com que essa carne sem sabor pareça mais com frango. Infelizmente, criamos galinhas para tamanho e queremos galinhas que cresçam rápido, pois frangos são vendidos pelo peso. Em 2015, o custo de um frango era de aproximadamente $7. Para mim, isso é relativamente barato, pois é preciso criar o frango, cuidar dele. Como é possível obter lucro se você precisa alimentá-lo com grãos? A maioria dos frangos vendidos convencionalmente é alimentada com grãos e não tem permissão para sair e comer insetos ou minhocas. Em 1948, o custo de um frango era de cerca de $3. Se compararmos isso com o valor do dólar hoje, seria como comprar um frango por $30. Isso se deve ao fato de que a qualidade naquela época era muito superior à de hoje. Antes de entrar nos benefícios dos ovos, quero falar rapidamente sobre os diferentes termos utilizados para ovos. Você já ouviu falar de ovos caipiras, certo? O que isso realmente significa? Significa que eles não estão em gaiolas, ou seja, são livres de gaiolas, mas não necessariamente têm liberdade para sair. Apenas têm acesso ao exterior, mas esse acesso não é claramente definido. Pode ser um pequeno buraco no galpão que as galinhas nunca encontram. Além disso, o processo de verificação dos ovos caipiras não inclui uma inspeção no local, o que deixa muito espaço para interpretações dúbias. Quando falamos de livre de gaiolas, isso significa que as galinhas estão apenas fora da gaiola, o que é um pequeno avanço. E quanto aos ovos de aclásia? Isso apenas refere-se à forma da casca, que deve ser bonita e sem rachaduras. Na prática, é uma jogada de marketing. Duvido que alguém vá para casa dizendo: querida, tenho ovos de clásia, perfeitamente redondos e sem rachaduras. Depois temos os ovos pasteurizados, que não significam ovos criados em pasto, ou seja, ao ar livre. Isso quer dizer que eles foram aquecidos, o que os preserva e faz com que durem mais tempo. E por fim, temos os ovos de galinhas alimentadas com dieta vegetariana. E, no entanto, isso parece muito bom. Alimentar galinhas com dieta vegetariana significa dar-lhes grãos como soja e milho, que geralmente são transgênicos, OGM. Por isso, recomendo optar por ovos orgânicos de galinhas criadas em pasto. O que é ainda melhor do que isso? Comprar ovos em feiras de produtores locais ou, se tiver um pouco de espaço, criar suas próprias galinhas para obter ovos diretamente. As galinhas criadas dessa forma produzem muitos ovos, mesmo no inverno, período em que normalmente não deveriam produzir. Aqui, temos cerca de 16 ovos todos os dias, e ainda estamos tentando descobrir o que fazer com todos eles. Mas há uma diferença enorme entre esses ovos que consumimos e os ovos comprados no supermercado. Estou realizando diversos experimentos no cultivo de animais e vegetais, testando diferentes variáveis como tipos de solo e alimentação para encontrar o que produz os animais e plantas mais saudáveis.
Em breve, vou divulgar tudo isso em um novo canal no YouTube. Vale mencionar que criar suas próprias galinhas usando grãos orgânicos, sem milho e soja, pode ser bastante caro. Por isso, estamos experimentando diferentes maneiras de alimentar os animais de forma mais saudável e econômica. Por exemplo, veja isso aqui, se chama afuder, que é cevada germinada. Você começa com uma certa quantidade de sementes de cevada, deixa germinar por 7 dias, e seu peso aumenta 7 vezes. As galinhas adoram isso, é quase um vício para elas. Vou mantê-lo atualizado sobre esses experimentos muito em breve. Agora, vamos falar sobre os benefícios dos ovos e por que você deve incluí-los na sua alimentação. Vale lembrar que eu não como meus ovos no café da manhã. Eu os consumo no almoço, pois faço jejum. E é um almoço tardio, geralmente por volta das 14 horas, 14 horas e 30, às vezes até às 15 horas. O primeiro ponto é que a proteína dos ovos é superior. Estou me referindo ao efeito anabólico, que é a capacidade do ovo de ajudar na construção de tecidos proteicos no seu corpo e a proporção de quanto dessa proteína do ovo é convertida em proteína corporal, como músculos, articulações e outras proteínas. Excluindo o leite materno, a proteína dos ovos é convertida em tecido corporal em uma taxa de 48%. Quando falamos de carne ou peixe, esse percentual cai para 32%. E quando se trata de proteína de soja, essa conversão é de apenas 17%. Um detalhe interessante, é a clara do ovo sozinha também tem uma taxa de apenas 17%, mas quando você adiciona a gema, a utilização da proteína aumenta. Já a proteína do soro de leite, whey protein, é convertida em apenas 16%. Agora, o que acontece com a parte restante dessa proteína que não é utilizada? Ela é convertida em glicose e usada como combustível pelo corpo. Outro ponto importante é o índice de insulina, que menciono no meu livro. O índice de insulina é uma escala que mede como um alimento que não é carboidrato influencia a insulina. Ovos inteiros, com o colesterol, têm um efeito de insulina muito mais baixo do que as claras de ovo. Quanto mais você retira a gordura e consome uma proteína pura, como no caso do whey protein, maior é o pico de insulina. Portanto, quando comparado a qualquer outra fonte de proteína, os ovos são basicamente a melhor opção para você. O próximo ponto é a colina. A colina é excelente para o cérebro. Ela age como um sal biliar no fígado, ajudando a quebrar o colesterol, sendo um bom antídoto contra cálculos biliares e fígado gorduroso. Chegamos então à lecitina, que é outro componente presente nos ovos e que atua como antídoto para o colesterol, ajudando a mantê-lo sob controle. Muitas pessoas se preocupam com o colesterol porque os ovos contêm colesterol. Houve um estudo que afirmou que o consumo de ovos aumentaria o risco de morte por ataque cardíaco em cerca de 17%. Porém, fiz um vídeo inteiro sobre isso e vou deixar o link abaixo. Esse estudo é ridículo, pois foi baseado em um questionário, e eu nem o chamaria de estudo, já que a associação encontrada era extremamente fraca e não considerou as milhões de outras variáveis que poderiam causar ataques cardíacos. Sem me aprofundar muito nesse assunto, os ovos aumentam o HDL, o colesterol A bom a mais do que o LDL, o colesterol A ruim, mas isso é tema para outra discussão. Outra coisa interessante sobre os ovos é que eles contêm uma boa quantidade de vitamina K2, que ajuda a manter o cálcio fora das artérias e das articulações. Além disso, os ovos também têm vitamina D, e as vitaminas D e K2 trabalham em conjunto. Não há muitos alimentos que fornecem vitamina D. Os ovos também são ricos em vitamina E, que é boa para o coração e para a pele. Os ovos são carregados de vitamina A, do tipo altamente biodisponível, chamada retinol. Parte dos pigmentos do complexo de vitamina A tem coloração amarelo-alaranjada. Portanto, quanto mais profunda a cor da gema, maior será o conteúdo de vitamina A que você estará consumindo. Os ovos também contêm ácidos graxos ômega 3, especialmente se as galinhas têm acesso ao ar livre, onde podem comer minhocas e insetos. Além disso, os ovos são ricos em vitaminas do complexo B, incluindo B1, B2, B3, B6 e B12. Como mencionei, alimento minhas galinhas com grãos orgânicos, sem soja e sem milho. Esses grãos são fermentados por 3 dias para liberar muitas das vitaminas B e outros nutrientes que estão presos no grão. Isso não só torna a alimentação mais nutritiva, mas também permite que as galinhas comam menos, pois melhora a digestão delas. Os ovos também possuem minerais e traços de minerais, além de carotenoides, que são pigmentos densos e nutrientes responsáveis pela cor da gema e trazem muitos benefícios à saúde.
Os dois principais carotenoides são a luteína, de cor amarela, e a zeaxantina, que tem um tom mais alaranjado. Ambos são excelentes para a saúde dos olhos, sendo que a maior concentração desses carotenoides está justamente nos olhos, apoiando o cristalino e a retina. Eles ajudam a prevenir a degeneração macular e reduzem a exposição à luz azul, como aquela emitida por computadores e celulares. Além disso, esses carotenoides têm muitos outros benefícios, incluindo para o cérebro. Uma pergunta comum é: como preparar os ovos para maximizar o valor nutricional? Se você aquecer demais o ovo, pode acabar destruindo alguns dos carotenoides, então uma boa maneira de prepará-los é pochê-o a estilo Over-Easy, a ovo frito com gema mole. Para ovos mexidos, eu recomendaria quebrar o ovo diretamente na frigideira, deixar as claras começarem a esbranquiçar e, em seguida, baixar o fogo e misturar para mexer após a clara já ter começado a firmar. Isso ajuda a preservar muitos dos nutrientes, comparado a bater o ovo em uma tigela e depois colocar na frigideira. Agora que você conhece os benefícios dos ovos, se você for uma pessoa menor, talvez consuma 1 ou 2 ovos. Se for uma pessoa maior, pode consumir 3 ou 4 ovos. E se tiver preocupações com o colesterol nos ovos, assista a este vídeo que explica tudo sobre o assunto.